Paz do Senhor, meus irmãos, momento de glória hoje. Quero compartilhar uma palavra com vocês. Peguem as suas Bíblias para que vocês possam, aí junto comigo, acompanhar na palavra do Senhor. Antes de nós iniciarmos a palavra, eu quero compartilhar um testemunho. Eu ouvi esse testemunho já há muitos anos, eu era ainda muito jovem quando eu ouvi, mas esse testemunho fala muito comigo e eu estava agora meditando, no que eu iria falar com vocês. E o Senhor me trouxe esse testemunho à memória. E é sobre memória que eu quero falar essa noite. Uma irmã, um jovem missionário, melhor dizendo, ele era aquele missionário itinerante que ia de uma cidade para outra e pegava carona. E ele estava na estrada pedindo carona e um carro parou e ofereceu carona a ele, né? E aí foi de uma cidade para outra, não muitos quilômetros, isso no interior aí do nosso país, do norte, nordeste do nosso país, aqui no Brasil. E ele ofereceu carona àquele homem e eles conversaram ali cerca de uma hora e pouco. E ele deixou ele numa cidade e aquele homem falou: olha, eu moro nessa cidade, explicou mais ou menos para ele. Passaram-se muitos anos. E aquele homem novamente estava naquela cidade e ele se recordou daquele homem que tinha dado, aquele missionário se recordou do homem que tinha dado carona para ele. E ele falou: ele me falou mais ou menos onde ele morava e tudo mais, e eu vou procurá-lo. E aí foi perguntando as características, todo mundo foi orientando, e ele chegou na casa desse homem que anos atrás lhe dera carona. Bateu na porta ali, atendeu um empregado e falou: pois não? E ele falou: olha, eu quero falar com um senhor que é assim, assim, assim. Aí ele falou: só um momento. E aí o missionário continuou na porta esperando, passou um pouquinho, veio uma senhora muito carrancuda, sofrida, com marcas de expressão, e ela falou: pois não. Ele falou: olha, anos atrás, um senhor, um rapaz, me deu uma carona, né? Eu sou um missionário itinerante, sou um servo de Deus, crente, e ele me deu uma carona de uma cidade para outra e me falou que morava aqui. Eu senti vontade de saber como ele estava, né? Que tá tudo bem. E ela falou assim: ah, você é crente? Eu já fui crente também um dia. E aí aquele missionário achou estranho, né? Porque ela visivelmente estava irritada. E ela fala assim para ele, e ele falou para ela: como assim, né? Já foi crente um dia, né? Não é mais? Aí ela falou: não, não sou mais. E ele falou: e por que a senhora não é mais crente? Porque Deus não cumpriu a promessa. E aí ele falou: como assim não cumpriu a promessa? Pois é, eu era crente, ia para a igreja, firme no Senhor, e Deus me prometeu que iria salvar o meu marido. Esse homem que você está procurando é o meu marido. E Deus me prometeu que iria salvar o meu marido. E aquele homem falou: e o que aconteceu? Aconteceu que ele morreu num acidente de carro. E não morreu salvo, porque quando ele morreu, ele não estava na igreja. E Deus me prometeu e não cumpriu. E por conta disso, eu saí da igreja e não sirvo mais a Deus. E aquele missionário falou: quando que aconteceu esse acidente? Quando que seu esposo morreu? E ela falou: no dia tal, no mês tal, no ano tal. Aí ele falou: pois bem, este dia o seu marido me deu carona. E nós viajamos aí de uma cidade para outra e eu falei de Jesus para ele. E ele, antes de me deixar, na onde que ele me deixou na cidade, aceitou a Jesus como Salvador. Então, minha senhora, se ele morreu nesse dia, eu creio que ele morreu salvo em Jesus, porque ele aceitou a Jesus naquele dia antes do acidente. E aquela mulher, ouvindo aquilo, começou a chorar e a se lamentar pelos anos que ela ficou afastada da presença do Senhor, culpando a Deus, falando ao Senhor que ele não havia cumprido a promessa. E a promessa que o Senhor falou àquela mulher, ele cumpriu. Se ele disse àquela mulher que iria salvar o seu esposo, ele salvou o seu esposo. E eu inicio a palavra de hoje com este testemunho que fala, ministra grandemente ao meu coração. Livro de Lamentações de Jeremias, eu ia falar Jeremias primeiro, Lamentações de Jeremias,
capítulo 3, versículo 21, diz assim: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Meus irmãos, ao longo da nossa vida, principalmente a vida de um cristão que vai ficando anos e anos e anos na igreja, um cristão que ouve promessas, um cristão que ouve aí que o Senhor tem grandes coisas a fazer, um cristão que está esperando em Deus ao passar do tempo e ao passar dos anos. Muitas vezes ele esmorece. É como uma planta que, se não for regada, uma planta que, se não for adubada, uma planta que, se não for cuidada, tiradas as folhas secas, ela pode vir a morrer. Assim é o cristão, assim é o crente. E quando nós lemos este versículo, quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. O profeta Jeremias, um profeta babilônico, eu gosto de falar essa expressão, porque foi ele, através da vida dele, que o Senhor falou sobre o exílio babilônico, e as pessoas não criam, as pessoas achavam que ele era um profeta que só sabia dar cajado, um profeta que não tinha uma palavra boa, né? Essa era uma palavra de correção. E até a epígrafe deste texto diz que é um convite do povo a reconhecer o pecado. Então Jeremias era um profeta que falava: arrependei-vos, assim como João Batista no seu tempo, arrependei-vos. E as pessoas não gostam de ouvir isso. E aqui, ao final desta palavra, ele fala: quero trazer à memória o que me dá esperança. O Senhor, quando disse que o povo ficaria cativo, ele deu tempo do cativo babilônico, que era 70 anos. Mas diferente de mim e de você, quando o Senhor nos faz uma promessa, quando o Senhor fala conosco, nós não sabemos o tempo que vai durar o exílio. Nós não sabemos o tempo que nós vamos passar em Babilônia. Como assim, Van? Muitas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, o tempo em Babilônia é o tempo da espera do cumprimento da promessa. O tempo que às vezes nós estamos cativos, a nossa alma está entristecida. Eu tenho falado muito sobre isso nos meus últimos vídeos, sobre o abatimento espiritual, porque eu tenho visto isso na igreja, muitas vezes na minha vida, de crentes abatidos, porque o tempo está passando e muitas vezes as coisas não estão acontecendo. Aqui o profeta Jeremias, através dessa palavra, diz ao povo: tragam à memória o que podem lhe dar esperança. E eu quero que você faça hoje comigo esta reflexão. O que pode dar esperança a você neste momento? Nós que servimos a Deus, nós sempre falamos do céu. Para mim é uma frase muito fácil, muitas vezes eu disse isso a vocês: o céu é inegociável. Mas eu ainda não estou no céu, eu estou pensando nele, almejo ele, quero estar nele um dia, mas eu ainda estou na terra. E por estar na terra, eu também tenho desejos de coisas daqui, de projetos concretizados, de sonhos realizados. E muitas vezes aquilo vai nos frustrando, porque o tempo está passando. O tempo está passando na minha vida, o tempo está passando na tua vida, e assim como essa irmã, que eu iniciei a palavra de hoje contando o testemunho. Ela julgou Deus não ter respondido ou Deus não ter cumprido a promessa. Meus irmãos e minhas irmãs, nós não sabemos o que Deus tem feito nos bastidores. A exemplo dessa irmã e deste testemunho, Deus estava agindo nos bastidores. Deus estava ali salvando o esposo, ainda que ele morreu. Porque nós também não sabemos o porquê o Senhor recolhe as pessoas. Muitas vezes nós falamos: mas Senhor, o Senhor recolheu. Muitas vezes, se as pessoas continuassem aqui, não iriam servi-lo. E por amor, o Senhor recolhe em tempo hábil. O Senhor recolhe ainda quando as pessoas estão dentro da sua presença ou em sua presença. Então, meus irmãos, mas ela, talvez anos aí, o testemunho não diz exatamente quanto tempo aquela mulher ficou afastada dos caminhos do Senhor. Talvez você também, frustrado, frustrada, que Deus não cumpre, que Deus não faz, que isso, que aquilo. Eu também já falei isso em outros vídeos, eu vou repetir porque é importante. Cuidado com profecia que você ouve. Cuidado com profecia que você ouve. Tem profecia que é assim da carne. E o Senhor não vai cumprir aquilo que não foi Ele que falou. Mas, meus irmãos, esta aqui
é a maior profecia, que é a palavra de Deus. E o Senhor está falando conosco hoje. Traga à memória o que pode te dar esperança. Primeiro, meus irmãos, você que serve ao Senhor há um mês, há um ano, há 10 anos, há 40 anos, há 50 anos, eu tenho certeza que o Senhor na tua vida já cumpriu alguma promessa. Eu tenho certeza que na tua vida você já viveu algum milagre. Quando nós falamos em trazer à memória o que pode nos dar esperança, a primeira coisa que pode me dar esperança é a própria palavra de Deus. Porque está escrito: eu, o Senhor, ainda através de Jeremias, velo pela minha palavra a cumprir. Livro de Jeremias, porque também é no livro de Jeremias que está escrita essa palavra. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Livro de Jeremias, capítulo 1. E diz aqui no versículo 11: veio ainda a palavra do Senhor dizendo: o que vês, Jeremias? E respondi: vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Quando é ele quem está falando, mas neste momento, quando a gente fala da palavra, eu não estou nem falando de profecia, eu estou falando do que está escrito aqui, ó, na palavra de Deus. Então, meus irmãos, tragam à memória o quê? A palavra de Deus. Quando você estiver triste, quando você estiver abatido, quando você estiver talvez que nem aquela irmã que Deus não cumpre promessa e você não sabe o que está acontecendo nos bastidores, leia a palavra do Senhor. Ela é base para a minha vida, ela é base para a tua vida, ela é alimento para a nossa alma, ela é alimento para nós. O que mais que pode me dar esperança? Já, como eu disse, o que mais pode me dar esperança? Eu olhar para trás e ver o que Deus já fez. Meus irmãos, minhas irmãs, eu tenho tantos testemunhos ao longo de 30 anos. Eu estou na igreja há 30 anos. Eu era adolescente quando eu me converti. E eu tenho tantos testemunhos de saúde, de livramentos, de curas, de propósitos de Deus cumpridos, de provisão que o Senhor mandou, de milagres que a gente não explica, a gente vive. Então, certa feita eu ouvi uma palavra que aquilo ficou gravado no meu coração. Se Deus cumpriu até agora, por que ele deixaria de cumprir? Se eu olhar na minha caminhada, os 30 anos que eu estou servindo ao Senhor, eu já vi o cumprimento de tanta coisa, por que ele não iria continuar cumprindo os propósitos dele na minha vida? Só que eu não sei o tempo. Eu não sei o tempo do cumprimento da promessa. Eu estou batendo nessa tecla muitas vezes nas últimas palavras, porque, meus irmãos, nós estamos deixando o nosso altar. Eu ouvi hoje uma palavra na minha igreja, estamos em congresso, que quando a gente deixa cinza sobre o altar, não tem como oferecer sacrifício com cinza. Então a gente tem que limpar, e às vezes, meus irmãos, o meu e o teu altar não tem apenas cinza, tem pó. Por quê? Porque a gente não está mais indo no altar. E como que a gente consegue tirar o pó do altar com lágrima? Porque a lágrima vai ali, ó, limpar, e a gente passa ali um paninho. Quando a gente está limpando a nossa casa, eu não sei você, eu gosto de passar um cheirinho antes de passar, para dar uma limpada, um brilho, alguma coisa nos móveis, e ficar aquele cheiro gostoso. Não é assim? Como é que você faz isso no teu altar? Chorando, clamando. E aí, Ivan, eu já falei isso para vocês também, que a mente, quando a Bíblia fala de coração, tá falando de mente. E aí, como que tá a tua mente? Porque, irmãos, às vezes a gente fala uma coisa, mas a nossa mente tá completamente diferente, com outro pensamento. Então, quando o profeta Jeremias fala pra gente trazer a memória, é pra gente trabalhar aqui dentro e aqui dentro. Traga à memória aquilo que te dá esperança. Traga à memória o que o Senhor já te prometeu, porque Ele é fiel para cumprir.
Traga à memória aqui, ó, o que está escrito na palavra do Senhor. Meus irmãos, eles esperaram muito tempo até a vinda de Jesus. E o Senhor foi cumprindo, foi acontecendo. A gente lê o livro de Daniel, a gente lê o livro de Isaías, a gente vê ali falando do Messias, falando do Filho do Homem, falando. E aí o Senhor veio e cumpriu o propósito pelo qual foi destinado antes do Éden. Porque, meus irmãos, o plano da salvação não foi feito quando Adão e quando Eva comeram o fruto. Não. O Senhor já tinha o planejamento antes disso. E eu, de verdade, eu acredito que o Senhor tinha um planejamento sobre a minha vida, já lá no Éden. Porque não existe tempo para Deus, meus irmãos. O nosso Deus é atemporal. Eu tenho tempo, eu vivo no Cronos. 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. O Senhor está no Kairos. É um tempo completamente diferente do meu. Então, lá no Éden, o Senhor já sabia que a Vanessa ia existir. Lá no Éden, o Senhor já tinha um propósito do meu nascimento e de quando Ele vai me recolher. E o do tempo que eu estarei aqui na Terra, o que ia ser feito da minha vida. Então, meus irmãos, eu te convido hoje a trazer à memória aquilo que te dá esperança. Eu convido você hoje a falar: Senhor, eu não estou vendo, mas eu estou crendo. Porque eu sei que tem um louvor que chama Deus dos Bastidores. E esse louvor fala de que as pessoas não conhecem a gente nos nossos bastidores, mas o Senhor conhece. Quantas vezes nós estamos com um sorriso cravado no rosto o nosso coração em lágrimas. Quantas vezes, meus irmãos, nós achamos que chegou a hora. Agora é, Senhor, agora é o momento. E às vezes não é. E nos decepcionamos. Eu me recordo, quando eu tinha mais ou menos, eu acho que uns 17 anos, 18 anos. E eu fui convidada para trazer uma palavra na casa da irmã Ângela. E eu fui orar a Deus e eu falei: Senhor, que palavra que eu posso levar? Porque era um círculo de oração de irmãs que eu amo muito até hoje. Eu tenho um carinho por aquela igreja, por aquele povo que eu passei quando eu era adolescente. E o Senhor me deu a página da Bíblia. Nem é essa Bíblia que eu uso agora, eu já tive muitas Bíblias nesses 30 anos. Era uma Bíblia bem antiga que eu tinha ganho. E o Senhor me mostrou a página da Bíblia. E eu fui atrás, eu fui procurar a palavra e estava escrito: só mais um pouquinho de tempo. Irmãos, eu acho que eu preguei esses 30 anos que eu tô na igreja uma vez essa palavra. Eu vou até trazê-la aqui. Só mais um pouquinho de tempo, que o que há de vir virá e não tardará. Irmãos, é só mais um pouquinho de tempo, aguenta. E agora o Senhor me trouxe à memória também esse dia que para mim foi incrível. O início do meu ministério, uma jovem, eu ainda sou jovem, né, meus irmãos? Mas com tanto temor, e eu tenho esse temor até hoje, porque falar da palavra de Deus é uma grande responsabilidade. E eu louvo a Deus pela sua vida, irmã Ângela, se você vê esse vídeo, porque foi um convite inesperado, e eu louvo a Deus, porque eu trago à memória todas as pessoas que me deram oportunidades durante a minha vida para ministrar a palavra, e eu guardo com muito carinho, sobre a tua vida desse dia, que eu trouxe a palavra na tua casa, na sala da tua casa, e foi sobre esta palavra que o Senhor me mostrou a página da Bíblia. Foi incrível esse dia para mim, uma experiência. E eu trago à memória essas experiências. Porque, meus irmãos, quando você trouxer uma palavra, não vai no IA, não. Quero pregar sobre isso, não. Você pode pesquisar. Mas, meus irmãos, leia, Senhor, me revela. Eu creio em palavra revelada. Aquela palavra que o Senhor te fala, que o Senhor te mostra o oculto, profundo e o escondido. Traga à memória o que te dá esperança. Se você neste momento se encontra afastado do Senhor, se nesse momento você se encontra, não aceitou Jesus ainda como teu Salvador, o teu nome tem que estar no livro da vida. Vamos orar juntos? Eu te convido a orar comigo. Senhor Jesus, neste momento, Pai, eu estou na tua presença, Senhor, e entrego esta vida que ora comigo, Senhor.
Pai amado, se ela está se reconciliando contigo, ou se nesse momento o Pai te aceita como Senhor e Salvador, escreve o nome dela no livro da vida. Você que está fazendo essa oração comigo, venha confessar com a tua boca. Diga assim: diga o seu nome. Neste momento, reconheço a Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu reconheço que Ele morreu na cruz do Calvário por mim. Escreve o meu nome, Pai, no livro da vida, para que eu venha herdar a vida eterna, para que eu venha estar contigo um dia no céu. Pai, me perdoa pelos meus pecados e pelas minhas falhas. Conduz a minha vida pelos teus caminhos, em nome de Jesus. Pai, eu entrego estas vidas nas tuas mãos, Senhor, este pouco tempo. Senhor, que seja feita a tua vontade e o teu querer, ó Deus. Em nome de Jesus eu te louvo e eu te agradeço. Meus irmãos, fique com essa palavra, que o Senhor possa falar com vocês, como falou comigo no dia de hoje. Eu venho aí de um congresso, de 2 cultos abençoados, que eu ouvi muita coisa, muita promessa da palavra do Senhor, e eu creio, tomo posse em nome de Jesus. Mas o Senhor aí tem me dado esta palavra também, que o Senhor também falou comigo, primeiro comigo, né? E que possa ter falado contigo também. Nos encontramos no próximo vídeo, em nome de Jesus. Se inscreve no canal se você não é inscrito, compartilha, coloca no status, passa para uma amiga aí que tá com problema de memória e precisa trazer à memória o que dá esperança, e o que pode me dar esperança é a palavra de Deus. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Tchau, tchau.